Olá! Nessa aula nós falaremos sobre a necessidade da confissão em nossa salvação. A pergunta que nos fazemos é: podemos ser salvos apresentando uma fé e arrependimento ocultos, silenciosos? Acreditamos que não. O apóstolo Paulo esclarece sobre a necessidade de confessarmos a nossa fé para sermos salvos. Um dos trechos bem conhecidos das Escrituras, em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, ele nos diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Repare que Paulo está falando aqui sobre a importância que Deus dá ao confessarmos a nossa fé, a mostrarmos que a nossa fé e o nosso arrependimento são algo visíveis mesmo, que está dentro de nós, mas que se manifesta para o mundo, que Deus está irradiando a sua luz em nossas vidas. Nós precisamos confessar que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador do mundo. Nós precisamos confessar isso para a nossa salvação e também para a salvação dos demais que ouvem. Afinal, a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra, ouvir a pregação da palavra. Muitos utilizam esse trecho para dizer que nós somos salvos somente pela confissão. E aqui nós estamos vendo um trecho que demonstra um dos aspectos da nossa salvação. Certamente somos salvos por arrependimento, certamente somos salvos pela fé e também por meio da confissão. Precisamos manifestar essa fé e esse arrependimento para o mundo. Se alguém quer ser salvo, sentirá o desejo sincero de confessar que Jesus é o Salvador, o Senhor que ressuscitou para nos redimir, para nos salvar. A confissão deve acompanhar de forma natural a nossa fé. Por exemplo, Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar preparados para falar acerca da razão da esperança que há em nós. Precisamos estar preparados para confessar a nossa fé, quer em situações oportunas, quer não. Muitos confessaram a sua fé e receberam consequências fatais em suas vidas. Muitos morreram porque confessaram a sua fé. Muitos foram severamente punidos por causa disso. Mas nada muda o fato que isso é necessário para cada um de nós. Precisamos confessar mesmo. No contexto de Atos 8, aquela conversa entre Filipe e o eunuco etíope, olha o que diz os versículos 36 e 37. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Então, o que me impede de ser salvo? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu confesso isso, eu declaro isso. Portanto, o sentido natural é nós buscarmos o batismo para a remissão dos pecados, que nós falaremos na nossa próxima aula. Mas a confissão do eunuco está presente aqui no processo de salvação dele. Devemos confessar publicamente a divindade de Jesus Cristo, para mantermos a nossa comunhão com Deus. Olha o que João nos diz em 1 João capítulo 4, versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é divino, é o Filho de Deus, ele mantém comunhão com Deus. E olha que contraste interessante com o que Jesus nos ensinou em Marcos, capítulo 8. Ele diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, versículo 38. Se alguém se envergonhar de Cristo, no dia final, Cristo se envergonhará dele. Então, é fundamental a nossa confissão
que Jesus Cristo é divino, é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, para que nós tenhamos a salvação. E a confissão nos prepara para o nosso próximo estudo, que fala sobre o batismo, pois o batismo também é um ato de confissão pública da nossa fé em Deus.